Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma das melhores empresas da bolsa, que é a B3, que é ironicamente, né, a ação da Bovespa, né, a antiga BMF Bovespa, após a fusão com a CETIP, virou B3, que é Brasil Bolsa Balcão. E que eu vou analisar alguns dados no fundamentos, mas essa análise ela vai ser primordialmente baseada em princípios, né? Então vamos entender, né? A B3 é hoje a fusão da CETIP da Bovespa e ela é o monopólio, ela representa o monopólio no Brasil. Por que o monopólio? Porque no Brasil só tem uma bolsa de valor, né? As empresas estão listadas em uma bolsa de valor, ao contrário dos Estados Unidos, que possui várias plataformas de negociação de ações. Então, você tem desde uma bolsa de valor lá que é a NYSE, que é a mais utilizada pelas grandes empresas, até a Nasdaq, que é utilizada por empresas de tecnologia. Você tem plataformas que são utilizadas para negociar empresas que não estão listadas na bolsa ainda. O Facebook, por muito tempo, foi negociado em uma dessas plataformas. Enfim, é um mercado totalmente mais avançado que o nosso. Na China também existem várias outras bolsas de valor, que não seja só a mais que possui mais empresas listadas. Obviamente que em todo o mercado vai existir uma empresa com maior bolsa, com maior ações listadas, é um monopólio, é uma coisa natural do capitalismo. Mas no Brasil, devido ao nosso mercado ainda ser pequeno, nós tínhamos a Bovespa, hoje nós temos a B3, tá? E aqui, se a gente analisar a B3, olha só, a valorização dela já vem desde 2015, uma valorização constante. E por que acontece isso? Bom, primeiramente é devido ao monopólio. Então, quando você tem um monopólio, você tem, por exemplo, margens muito altas, né? Margem altas. Ela é uma empresa basicamente de transação, ou seja, ela só é responsável, ela tem uma plataforma. E toda plataforma ela tem um custo marginal muito baixo. Ela não vende produto físico, ela não tem que se preocupar em entregar nada. Ela é uma plataforma digital que tem os seus custos também, são custos que não são custos baixos, mas também não se comparam a uma empresa de varejo, a uma empresa de distribuição de cerveja, como a Ambev. É uma plataforma digital, assim como o Facebook, assim como o PayPal. Essas plataformas elas têm um custo menor porque elas fazem transações, né? O produto delas é digital. Então ela é uma empresa que lista as bolsas, ela lista outras empresas, permite que essas empresas abram capital e ela ganha dinheiro em cima de operações, em cima de IPOs, né? Em cima de vários outros serviços, né, financeiros que dão a ela uma margem muito grande. Então a gente pode ver aqui, ó, que ela tem uma margem líquida alta, ela tem um ROI e um ROI muito alto, que é o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o capital investido. Então, são métricas muito importantes que indicam realmente que a empresa está crescendo, que a empresa dá um retorno aos seus acionistas. É um crescimento de receita líquida nos últimos 5 anos, ó, 22%, né? É um crescimento alto. E obviamente que que a valorização da ação não seria tão relevante se essa empresa não apresentasse lucros constantes e principalmente uma perspectiva de crescimento, porque todo o preço de uma ação ela é um desconto para o futuro. Você quando compra uma ação, você tem que considerar que todo dia que você mantém essa ação, o preço é como se você estivesse começando de novo, comprando a ação naquele dia. Então, sempre que você mantiver uma posição, você está renovando, né, a sua aposta naquela empresa e pouco importa o preço que você pagou, você está apostando no futuro. Então, se os investidores enxergam isso, que a gente pode ver, veja bem, em 2018, 20%, o índice Bovespa ficou em 16%, em 2019 já foi 16%. Então, é uma empresa fantástica. E voltando agora à questão dos princípios, com a fusão com a CETIP, né? Hoje você vê que o site é totalmente diferente, é um site mais um design melhor, uma navegabilidade menor, uma interface mais amigável. E com a CETIP ela passou também a ter o monopólio aí a CETIP, que era uma empresa que basicamente fazia o depósito de vários produtos financeiros, vários títulos de renda fixa. Inclusive as corretoras tinham certificado CETIP, né? Utilizava ela para fazer aí a custódia, a intermediar transações. A CETIP se fundiu com a Bovespa, então a gente tem uma empresa que ela se alimenta aí
do mercado financeiro, do mercado de capitais. Então, quanto mais empresas entrarem na bolsa, mais ela vai ganhar. Quanto mais movimentações existirem na Bovespa, mais ela vai ganhar. E lembrando que essas movimentações vêm de ETFs, essas movimentações elas vêm de ações, small caps, large caps, enfim. É, é um universo financeiro que existe de produtos e que a Bovespa está inserida nele. Então hoje é até um dia histórico, né? Nós estamos aqui a 97 mil pontos. Há uma expectativa aí de no próximo, dos 2 meses, nós chegarmos a 100 mil pontos, né? Marca histórica. E isso é o resultado do novo ciclo econômico. Então, nós tivemos aí uma sinalização de reformas em Davos, uma política mais liberal, que estamos aguardando, ainda é cedo para falar se grande parte vai se concretizar, mas o fato é que o Brasil vive novos tempos e mesmo que a Bolsa Brasileira não reflita o PIB, porque a Bolsa Brasileira ela tem muito pouca listagem de poucas empresas e nós não podemos pegar essas poucas empresas que tem e avaliar a economia do país, porque isso seria o viés da sobrevivência. Nós pegamos Magazine Luiza da vida e falamos que o varejo está crescendo muito. Não. Nem nos Estados Unidos isso acontece, quanto mais aqui que temos em torno de 400 e poucas empresas listadas na Bolsa, nos Estados Unidos são mais de 5 mil. Então a Bolsa não é PIB, mas nós podemos sim ver que a renovação da Bolsa, que começou em 2016, está se intensificando nesse início de ano, principalmente pelas perspectivas positivas com o Brasil, com as reformas e, claro, com esse novo ciclo econômico que está começando, tá certo? Então, essa é uma análise não tão elaborada quanto as outras, porque os dados eles são bem claros. Dívida líquida negativa, né? Lucro líquido de 2 bilhões nos últimos 2 meses. E o crescimento contínuo demonstra, né? Em 2015 nós ainda passávamos por um período de crise considerável, né? Então ela cresceu 17% no ano que, se eu não me engano, o Ibovespa caiu muito, mais de 10%, e principalmente os maiores ativos, os ativos de maior performance foram dólar e ouro, ou seja, havia uma grande fuga de capital e valorização do dólar. Isso, quando o dólar se valoriza muito, a gente tem uma correlação inversa com a bolsa. E nesse ano ela foi bem, e mesmo num ano terrível, que foi 2014, ela caiu 3,46%, enquanto nós tivemos aí empresas grandes que derreteram 10, 15%, né? Então a gente tem aqui, veja bem, 2018, um ano bom, 20%, 40% em 2017 e 55%. E aí a gente pode fazer uma correlação. Em 2016 foi o ano que a bolsa iniciou o ciclo de alta. Então nós já vamos aí para 2019, talvez seja o quarto ano da bolsa em alta, né? Então nós estamos agora num ciclo de alta que já que terminou aí no seu em 2011, né, a gente já viu uma bolsa que estava capengando, mas agora não. Então, um ciclo de alta. E veja bem, o ciclo de alta começou em 2016 e a economia não estava boa em 2016. Então, a bolsa realmente não é o PIB, mas nós podemos aí correlacionar os dois em alguns aspectos, tá certo? Então, é uma empresa, ela reflete, né, ela capta toda essa movimentação na bolsa, como eu disse, tem um custo baixo, porque é uma plataforma digital. E com esse crescimento dela, com essa fusão, ela está se modernizando cada vez mais. E provavelmente isso aí é um reflexo da melhora da economia, mais IPOs, né, mais empresas listadas na bolsa, mais investidores entrando na bolsa. O interesse no mercado financeiro no Brasil é muito alto e nós temos muito poucos investidores, pessoas físicas, né, não chega a 1 milhão de investidores. Acho que nós temos aí 800 mil. 750 mil, a última vez que eu olhei, mas parece que chegou nos 800 mil, não tenho certeza. Enfim, mas são poucos, muito poucos, né, investidores. Se a gente considerar uma população de 200 milhões, a gente tem muito pouca gente investindo na bolsa, tá? E mesmo que a pessoa tenha um CPF cadastrado, não significa que ela invista em ações, pode ser que ela está comprando renda fixa, pode ser que ela está investindo em tesouro direto, mas ainda é uma caminhada que possui um grande potencial de upside. Então a gente tem aqui um grande potencial de upside, tá? É uma ação que eu gosto muito do setor financeiro. Eu vou fazer mais análise do setor financeiro, vou focar no setor financeiro daqui para frente, que é um setor que eu tenho mais familiaridade, que eu gosto muito, tá? E só lembrando que, né, saiu um relatório do BTG Pactual, 30% da população brasileira não tem acesso a serviços bancários, ou seja, o setor financeiro
tem muito a crescer ainda, não só a questão de pagamento, questão de contas bancárias. Então existem, eu vou fazer análise de um banco posteriormente aqui, um banco que está crescendo bastante, é um banco ainda novo, e principalmente vamos esperar aí para ver se nós teremos IPOs de empresas como Nubank, Stone, outras grandes fintechs, tá? Então a análise de hoje foi mais no princípio do monopólio, tá? Da B3. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada no site, tem muita informação no site, tá? Muita informação mesmo. Dá para você aprender muito no site. E no fundamento você consegue ver as principais métricas, né? Que no caso, toda empresa existe para dar lucro, e ela tem um lucro constante. E principalmente a valorização dela aqui mostra que essa empresa ela é realmente aí muito bem vista pelos investidores. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ontem eu não consegui postar, tá? Então hoje eu estou falando da B3. E não deixe de dar o seu like, comente aí o que você acha do vídeo, o que você quer que fale, se você tem alguma crítica, alguma observação. Cadastre no meu canal. Quanto mais inscritos, maior maior vai ser a amplitude desse, né, o alcance desse vídeo. E cadastre na minha lista Mardones Xavier, que você vai ter acesso ao livro Estratégia Barbell. E essa estratégia de investimento aí poucas pessoas utilizam para ter um retorno alto com um risco baixo. Lendo o livro você vai entender do que se trata. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.